Bom dia, pessoal! Então, dando seguimento, né, à nossa aula sobre o reino protista, mais precisamente, né, nós estamos falando sobre os protozoários, por enquanto, porque este reino, ele também inclui as algas, tá? Mas nós iniciamos, então, falando dos protozoários no vídeo anterior, e hoje nós vamos nos deter nas doenças causadas por esses protozoários. Não esqueçam, bem importante, né, relembrar as doenças que são causadas por vírus, né, as virais, as doenças bacterianas, as doenças aqui causadas por protozoários é bem importante também. E posteriormente a gente vai estudar também as doenças causadas por vermes, plateumintos e nemateumintos, tá? Então aqui, gente, doenças causadas por protozoários. Antes da gente iniciar essa listagem de algumas doenças mais importantes, nós vamos relembrar alguns itens importantes, tá? Causador ou agente etiológico da doença. É a mesma coisa, é aquele que causa a doença. Se é um vírus, se é uma bactéria, se é um protozoário, é o causador da doença. Diferente do transmissor ou vetor da doença, que é aquele que vai apenas transmitir a doença, tá? Então, ocorre essa diferença, que nós vamos ter o causador, que é o mesmo agente etiológico, é ele que causa, tá? O transmissor ou vetor pode ser um mosquito, né? Ou qualquer outro inseto, ou às vezes até qualquer outro, né, animal, tá? Aqui, outro lembrete, hospedeiro intermediário, gente. É aonde ocorre a reprodução assexuada do parasita. Hospedeiro definitivo é aonde vai ocorrer a reprodução sexuada, tá? Bom, vamos começar nas doenças, então. Uma das doenças mais importantes, gente, aqui, ó, a malária, tá? A malária, né, também chamada de maleita, de paludismo, ela tem vários tipos diferentes, né, de nomes, tá? Ela é uma doença considerada endêmica. O que é uma doença endêmica? É uma doença que se concentra mais de uma determinada região. Aqui no Brasil, né, ela tem como incidência maior na região amazônica, tá? Então, a malária é uma doença endêmica, tá? Quem causa a malária? O plasmódio. Por que eu botei aqui plasmódio SP? Tá? Porque não é só uma espécie de plasmódio que existe, tá? Nós temos o plasmódio vivax, nós temos o plasmódio falciparum, nós temos o plasmódio malari e nós temos o plasmódio ovale. Esse último acontece somente, né? Ele aparece em incidência no continente africano, tá? Na África. Tá? Então tem mais de um tipo de causador. Ele é o plasmódio, mas tem mais de uma espécie, tá? A transmissão, gente, prestem atenção. Então o vetor da doença, quem transmite é o mosquito, tá? O mosquito fêmea, sempre é a fêmea que vai se alimentar de sangue, que é hematófago, em qualquer uma das doenças, tá? Este mosquito anófeles, tá, é que vai picar e vai causar, então, essa doença conhecida por malária. Vamos, então, relembrar aqui um pouquinho. Aqui eu coloquei, ó, que o mosquito, esse mosquito fêmea, ele é o hospedeiro definitivo, então é onde vai acontecer no mosquito, no intestino ali, né, dentro do mosquito, né, vai acontecer a reprodução sexuada e no homem a reprodução assexuada, ele é o hospedeiro intermediário. Então aqui a sexuada e aqui no homem a assexuada, tá? Como assim? O mosquito fêmea, ele vai picar a pessoa, tá? E vai inocular através da sua saliva uma forma infectante chamada de esporozoito. Isso é uma forma, né, desse plasmódio aqui, tá? Esse esporozoito vai se instalar nas células do fígado, nos hepatócitos, tá? E vai se transformar numa outra forma chamada de merozoito, tá? Esses
meiozoítos, quando saem do fígado, eles vão infectar hemácias, que são células do sangue. Nas hemácias, então, vai acontecer essa reprodução e vai romper as hemácias. Quando ocorre o rompimento de hemácias para liberar novos protozoários na corrente sanguínea, vários protozoários, vai então acontecer os surtos de febre característicos da malária. Então, rompeu a hemácia, liberando novos protozoários na corrente sanguínea, consequentemente, nós vamos ter um estado febril. A febre é o principal sintoma da malária, 39 e 40 graus de febre. Dependendo da espécie de protozoário, esse intervalo de febre vai ser de 48 horas, volta a febre, de 48 em 48 horas, dependendo da espécie, de 72 e 72 horas. Então, passa a febre e volta, né, de acordo com o rompimento das hemácias. Gente, tive que atender o telefone bem na hora do vídeo. Voltei. Bom, onde é que eu tinha parado? No rompimento das hemácias. Então, vamos dar seguimento, tá? Então, quando rompe essas hemácias para a liberação de novos protozoários, tá? Ocorrem, então, os surtos de febre. Quando o mosquito pica essa pessoa, né, contaminada, que esses protozoários estão na corrente sanguínea, né, muitos deles na forma de gametócitos, tá? E o mosquito pica, então ele se contamina, tá? E no mosquito, a gente viu que ele vai se reproduzir de forma sexuada, né? Então ele vai, no final, então ele vai ficar instalado nas glândulas salivares do mosquito. Ele pica, recomeça todo o ciclo novamente, tá? Então aqui, essa é a doença, né, que nós chamamos de malária. Vamos só revisar um pouquinho então. Malária, causador plasmódio, né, tem mais de uma espécie de plasmódio, e a transmissão se dá então por picada do mosquito Anopheles, sempre fêmea, tá? Gente, a doença de Chagas, também uma doença, né, que já atingiu muitos brasileiros, né, muitas pessoas no mundo, a doença de Chagas, tá? Ela tem esse nome, né, em homenagem ao médico Carlos Chagas, né, que foi então que descobriu, né, essa doença, tá? O causador é o protozoário Trypanosoma cruzi, transmissão pela picada do barbeiro. Preste atenção, barbeiro não é mosquito, ele é um inseto, tá? Ele pica geralmente, preferencialmente no rosto, então por isso barbeiro, tá? No local da picada ele defeca, a pessoa geralmente, né, ela vai coçar e esse protozoário aqui que está nas fezes do barbeiro, que ele vive no intestino do barbeiro, vai entrar e vai cair na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, né, às vezes a pessoa vai ter algum sintoma, né, inicial, alguma febre, alguma coisa, mas geralmente isso passa, né? E a pessoa nem sabe que contraiu a doença de Chagas. Às vezes 10, 20 anos depois, ela descobre uma doença cardíaca. Por quê? Porque este protozoário, ao cair na corrente sanguínea, geralmente ele se instala no músculo cardíaco, no miocárdio, né? E faz, então, o coração aumentar de tamanho, né? Porque o coração precisa trabalhar mais, acaba, então, aumentando o tamanho do coração, causando, então, uma doença cardíaca, tá? A pessoa não pode mais ser doador de sangue, né? Quando é portador da doença de Chagas. Aqui uma outra doença, então, causada por protozoário, a amebíase, tá? Causada pela popular ameba, tá? Ou aqui o nome científico, ameba estolítica, tá? Ela vive, então, na água e nos alimentos contaminados. Geralmente na forma de cisto, né? Ao beber a água ou ao se alimentar, né, de um alimento contaminado por esses cistos deste protozoário, contrai-se a amebíase ou desenteria amebiana. Tem um quadro de diarreia, né? A pessoa às vezes tem geralmente dores abdominais, né? Pode ter outros sintomas aí que vão variar, tá? A giardíase também é bem parecida ali com a amebíase.
Então, aqui o causador é Giardia lamblia, tá? Transmissão também seria, né, pelo protozoário em água ou alimentos contaminados. A giardia, a mesma coisa, né? A giardíase causa também diarreia, vômitos, dores de cabeça, né? Então, esses sintomas aí são bem parecidos. Aqui, gente, a tricomoníase, causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, tá? Esse aqui, ele é transmitido por via sexual, contato sexual. Então, o único meio de se evitar essa doença aqui, que é sexualmente transmissível, vai ser pelo uso do preservativo, tá? Aqui nós temos também a leishmaniose. Aqui também eu coloquei o gênero, né, o SP, Leishmania SP, porque tem mais de uma espécie de Leishmania, tá? Tem um tipo de Leishmania, né, a Chagas, que ela vai causar problemas internos, né? Ela vai causar problemas viscerais, né? No aumento do fígado, do baço, tá? E tem um outro tipo de leishmania, a brasiliense, que ela vai causar ulcerações, feridas na pele. Muitas vezes pode ser bem grave, tá? Essas ulcerações na pele, nas mucosas. Ela pode até destruir o septo nasal, então assim se torna uma doença até bem grave, tá? Esse aqui também, gente, transmitida pelo mosquito chamado de mosquito palha, tá? Então, cuidado com essas doenças aí que tem como transmissor o mosquito, né? Porque a gente tem que ter o cuidado em não deixar água parada, é um dos cuidados básicos aí. Nessas aqui com água, né? Aqui também, e alimentos, nós vamos ter que ter o cuidado com o saneamento básico, tá? E aqui, para nós finalizarmos, nós temos uma doença, né, que foi bastante falada, né, há algum tempo, né, porque nós ouvimos falar bastante aqui em Santa Maria da toxoplasmose. Ela é causada, então, pelo Toxoplasma gondii, tá? A transmissão, esse protozoário, ele vive nas fezes, no intestino, né, do gato, consequentemente nas suas fezes, contaminando também a água e os alimentos. Então, ao ingeri-los, né, a gente pode ter essa doença, a toxoplasmose. Ela pode também ser de forma branda, né, mas então esse protozoário se instala no organismo da pessoa, pode causar também lesões oculares. Prestem bem atenção nisso. Então tá, gente, até uma próxima!